Pastor Fernando Alves, pastor das multidões. Amados irmãos em Cristo, vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Lembrando que quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Vamos com alegria comer a comida que o diabo não come. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. Eu quero ler apenas o versículo de número 5, que diz assim a poderosa palavra de Deus: Gade, o profeta, disse a Davi: não fiques nesta fortaleza, anda e vai à terra de Judá. E Davi partiu e foi ao bosque de Herete. Irmãos amados, aqui está um texto da Bíblia Sagrada que nos traz uma palavra que fala a respeito de Davi, quando a história nos revela que, indo-se Davi dali, ele escapou para... A Bíblia nos revela que ele escapou para a cova ou a caverna de Adulão, e que ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e vieram ali ter com ele. Observe comigo que Davi, quando ele fugiu, ele foge para Gate. Diz que naquele mesmo dia, Davi ainda fugindo de Saul, ele dirigiu-se ao rei de Gate. A história diz que, porém, os oficiais disseram a Aquis: não é este Davi o rei? Não é este, ou não é ele que por quem dançava e nos cantos dizia que Saul matou milhares, e que Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Observe comigo que esse texto da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos ensina que Deus é grande e que estava com Davi. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo 5, fala desse encontro. Diz que Gade, o profeta, disse a Davi: não fiques nesta fortaleza, anda e vai até a terra de Judá. E Davi partiu e foi ao bosque de Herete. Observe comigo, queridos irmãos, que esse texto da Bíblia Sagrada nos traz essa palavra. Diz a história que, ao ouvir isto, Davi se preocupou e ele temeu muito diante do rei de Gate. Quando diz a história que, por isso, quando estava capturado, ele fugiu, ele perde a razão e em público ele começou a se comportar como um louco. Diz a história que ele começou esgravatando nas portas da entrada e deixando que a saliva lhe corresse pela barba. Como é óbvio, este foi um ato extremamente baixo na vida de Davi,
Entretanto, a história nos revela que ele demonstrava que até os melhores, assim como Davi, pode fazer quando se apartam do caminho da fé. A Bíblia nos revela que aqui disse então aos seus oficiais: eis que não vos percebais. Quem é este homem? Este homem está louco, por que me trouxeste ele aqui? Acaso me fazem falta doidos? Ele estava dizendo no capítulo de número 21, versículo 15. Ele disse: esse homem está louco, por que vocês trouxeram esse homem para mim? Aí ele diz no capítulo de número 21, versículo 15, ele disse: por acaso me falta louco aqui? Por acaso aqui no meu reinado, aqui me falta doido? Ele está dizendo: aqui tem muita gente já com problema, vocês ainda trazem mais para mim, para que em cima me trouxesses este para fazer as suas loucuras em minha presença? Tirai-o do meu palácio. Está na Bíblia Sagrada. Ele disse: vocês estão trazendo mais, estão achando pouco, pode tirar ele daqui, pode tirar ele do meu palácio. A Bíblia Sagrada diz claramente que o ardil de Davi funcionou, pois os filisteus acreditaram que ele era louco e assim deixaram-no ir pelo caminho. E a Bíblia diz que ele nunca deveria ter estado lá sequer no início. Não era nem para Davi estar aqui. A história nos revela que quando eles tiram Davi dali de dentro do palácio, Davi ele foge para a caverna de Adulão. Aos olhos de aqui, Davi estava acabado, Davi era um louco. Ele olhou para Davi e disse: é um louco, rapaz. E Davi agora foge para a caverna de Adulão. Aquis entendia que Davi, ele não iria voltar ao normal, que ele estava louco, e bota ele para fora agora do palácio. Diz a Bíblia Sagrada que indo-se Davi dali, escapou para a caverna de Adulão. O que ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e vieram ali ter com ele. Quando tomaram conhecimento que Davi estava na caverna de Adulão, a história nos revela que correram, foram ao encontro, procuraram Davi, vieram ali ter com ele. Esta cova era uma grande caverna perto da cidade de Adulão, em Judá. Diz a Bíblia que estava a cerca de 19 quilômetros, umas 12 milhas do sudeste de Belém. E a Bíblia diz que esta seria o quartel-general de Davi. Por que o quartel-general de Davi? Porque um período de tempo ele comparia, conforme está escrito no Salmo 57, que diz que nessa ocasião, na realidade, muitos dos salmos compostos por Davi, e podemos também adicionar ou se inspirar pelo Espírito Santo, foram escritos durante tempos de grandes angústias. Também ele, no Salmo 56, quando estava na terra dos filisteus. Então Davi agora está dentro da caverna de Adulão e já não acreditava mais em Davi, já não acreditava mais. Então tá louco, rapaz.
já não tinha tal credibilidade. Davi estava agora na caverna de Adulão sem credibilidade. As pessoas pensando que ele estava destruído, que ele tinha se acabado. As pessoas olhavam para ele e diziam: ele agora é um pobre coitado, ele já fez isso, já fez aquilo, nós sabemos quem é ele. Mas olha o estado de Davi. Quantas vezes alguém pode estar olhando para a tua situação? A verdade é que eles não deram nada por Davi. A verdade é que eles entenderam Davi. Ele não acabou-se. Alguém pode estar olhando para você dizendo: é o fim. Esse daí não vai chegar a lugar nenhum. Essa daí não vai para lugar nenhum. É o fim. Alguém pode estar olhando para você e não acreditando em uma melhora, em uma mudança. Sabe, alguém pode não acreditar que você vai dar a volta por cima, mas existe um Deus no céu que trabalha, que cuida. Estava Davi agora na caverna de Adulão. Tomaram conhecimento que Davi estava na caverna. O que me chama a atenção é que as pessoas começaram a se juntar a ele. Está escrito no capítulo 22 de 1 Samuel, versículo 2. E se ajuntaram com ele todo homem que estava com problemas, pessoas que estavam com dívidas, pessoas que se achavam amarguradas de espírito, pessoas. Diz a Bíblia Sagrada que Davi recebe essas pessoas na caverna de Adulão, e Davi agora se torna capitão dele, ou deles. Diz a Bíblia que chegou um número de 400 homens. É a Bíblia que diz, está escrito capítulo de número 22, 1 Samuel, versículo de número 2. Eu fico pensando comigo, Deus enviando essas pessoas para perto de Davi. Daqui a pouco a caverna tinha 400 homens. Quem comandava esses homens? Davi. Davi que ninguém dava nada por ele mais. Davi que se fez de louco. Davi que mandaram tirar ele. Tira ele daqui. Oh, irmãos, quando eu paro para meditar em um texto da Bíblia como este, eu começo a entender a respeito da grandeza de Deus na vida de Davi. Tira ele daqui, porque ele está louco. Aqui está cheio de louco. A Bíblia diz, já tem louco. Aqui está escrito, capítulo 21, versículo 15. Acaso me fizeram falta, doido, para que em cima me trouxeste este para fazer estas loucuras em minha presença? Tirai-o daqui do meu palácio. Está na Bíblia. Mandaram tirar Davi. O rei de Aquis, ele mandou tirar Davi. O rei, eles tiram ele daqui do meu palácio. Tirai-o do meu palácio. Ele se sentia o dono do palácio. Ele se sentia melhor do que Davi. Ele entendeu, ele não queria Davi. Tira ele daqui. Meus irmãos, quando paramos para meditar na Bíblia Sagrada, nós começamos a entender a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o domínio de Deus. Sabe, Deus controlando a vida de Davi. Deus faz com que ele mandasse tirar Davi dali, tira Davi dali. Davi vai para a caverna de Adulão. Daqui a pouco começa a chegar gente, chega gente. E Davi vai juntando. Daqui a pouco Davi se tornou capitão deles. Estiveram com ele 400 homens. A Bíblia diz a situação de Davi na cova, na caverna de Adulão. A Bíblia Sagrada diz que tipifica o pequeno remanescente que verdadeiramente foi chamado de Deus e que vive para Deus. E ele estava agora em uma situação onde as pessoas que ali estavam também não eram pessoas de qualidade, mas estavam ali com Davi. Estava ali com ele como capitão. Diz a Bíblia que dali Davi foi para Mispa dos Moabitas e disse ao rei Moabita: eu te rogo que meu pai e minha mãe estejam convosco.
até que saiba o que Deus quer de mim. Ele disse, olha, ele vai a Mispa dos Moabitas e diz ao rei de Moabe, ele disse, minha mãe e meu pai, eu quero que eles fiquem aqui com você, cuide deles, porque eu estou na caverna de Adulão, eu estou querendo saber, eu estou tentando identificar, eu estou querendo resposta, o que Deus quer de mim. Ó, irmão, é tão maravilhoso quando nós procuramos saber, se interessamos em saber o que Deus quer de mim. Você que está aí, você procure saber o que Deus quer de você. Tem que saber, irmão. Quando nós identificamos o que Deus, Ele quer. Você sabe o que Deus quer de você? Davi disse no capítulo 22, versículo 3, ao rei de Moabe, eu rogo que meu pai e minha mãe estejam convosco até que saiba o que Deus fará de mim. Eu quero saber, fique com eles, cuide deles. E eu estou na caverna de Adulão, e quando Deus, Ele bradar em mim, disser o que é que Ele quer de mim, o que Ele fará de mim, a Bíblia diz que aqui Davi mostrou fé, virtude. Ele disse, quando Deus disser para mim o que Ele quer de mim, não se preocupe, cuide do meu pai e da minha mãe, deixa Ele com vocês aí. A Bíblia diz que então trouxe os seus pais à presença do rei de Moabe e habitaram com ele todo o tempo em que Davi esteve na fortaleza. Ó, irmão, existe tempo na nossa vida que Deus, Ele quer, Ele nos coloca exatamente na fortaleza. Deus nos coloca na fortaleza exatamente com a intenção de nos manter. Você que está aí, se Deus lhe colocou na fortaleza, em um lugar forte, se Deus lhe colocou em um lugar exatamente para lhe explicar tudo, para dizer o que quer de você, para lhe dizer a forma que quer lhe usar, a área que quer lhe usar, e ele estava agora na fortaleza. Diz a Bíblia Sagrada que Gade, o profeta, disse a Davi, não fiques nesta fortaleza, anda e vai à terra de Judá. E a Bíblia diz que Davi partiu. Davi, ele foi um homem que ele dava ouvido aos profetas de Deus, irmão. Quando Gade disse isso para Davi, diz a Bíblia que ele partiu e foi ao bosque de Herete. Desta maneira agora ele é apresentado a Gade. O profeta Gade diz que provavelmente por ordem de Samuel ele tornou-se um conselheiro de Davi. É como se Samuel dissesse assim, olha Gade, ô Gade, Davi está na caverna de Adulão e eu quero que você vá lá, vai até ele e aconselha ele. Diz que foi o profeta Samuel que lhe enviou lá. E diz a história que ele se tornou conselheiro de Davi de fato. Conselheiro que ele deu agora foi o mais importante. Diz que Davi teria que sair de Moabe, retornar a Judá, e fez. Diz que Herete estava cercada, irmão. Estava a cerca de 4, quase 5 quilômetros da caverna de Adulão. E ouviu Saul que já era, a Bíblia diz que ouviu Saul que já tinha tomado conhecimento de Davi e dos que estavam com ele. E diz que Saul estava em Gibeá, debaixo de uma árvore de rama, e tinha em sua mão uma lança, e todos os seus criados estavam junto com ele. E Davi tomou conhecimento aonde estava Saul. A história nos revela que o conselheiro de Davi mandou ele sair dali. E disse então Saul a todos os seus criados que estavam ao redor dele, ouvi agora, ó filhos de Benjamim, dá-vos também, ó filho de Jessé, todos vós, terras e vinhas,
e ele vos fará a todos tribunos e centuriões, para que todos também venham a conspirar contra mim, não havendo quem me descubra, ao ouvido que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum de vós há que se compadeça de mim, e me descubra com o meu filho, se levantou com o meu servo contra mim, para que arme cilada conforme é feito hoje em dia. Ele estava preocupado tanto com Jonatas, como também com Davi. E ele disse: vocês fiquem atentos, porque eles estão unidos. Ele estava com medo das ciladas. A Bíblia Sagrada diz que estas declarações indicam o fato, irmão, de que Saul sabia que havia uma aliança entre Jonatas e Davi, e Saul agora ele mentiu tanto a respeito de Davi, que agora ele mesmo chegou a acreditar em suas próprias mentiras. Diz a Bíblia Sagrada que ele estava preocupado que Jonatas e Davi armassem uma cilada para ele. E Davi foi se fortalecendo, Davi foi crescendo, Davi foi prosperando, as pessoas foram se aproximando dele. Escute, irmão, é importante que você entenda que Deus levanta quem quer para estar ao seu lado, para lhe apoiar, para andar com você, para estar com você, para orar por você. Escute, entenda que a caverna de Adulão para muitos pode ser o fim, mas eu quero que você entenda que existe um Deus do céu que cuida de você de uma maneira muito poderosa. Existe um Deus no céu que estende as mãos. Existe um Deus do céu que cuida de você de uma maneira muito poderosa. A Bíblia Sagrada diz que estava havendo, amados, uma preocupação, e difícil coisa é quando você vê Saul preocupado. Ele estava inquieto, ele estava preocupado, ele estava ciente que a qualquer momento Davi podia aparecer. A qualquer momento Saul podia ser surpreendido pelo próprio filho Jonatas, que tinha feito uma aliança com Davi, e que Davi a qualquer momento podia acontecer. Diz a Bíblia que Doeg, o edomita, que era superior entre os servos de Saul, ele respondeu e disse: eu vi que o filho de Jessé veio a Nobe, e a Amileque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu provisão. Também deu a ele a espada de Golias, o filisteu. Ele disse: ó rei, eu vi o filho de Jessé. Eu vi o filho de Jessé, ele veio a Nobe, a Amileque, filho de Aitube. E quando ele encontra Nobe e a Amileque, deram para ele provisão, deram alimento a ele, e deram também para ele, conforme está escrito, irmão, capítulo 22, versículo 10. Aí ele diz: e deram a ele também provisões e a espada de Davi, de Golias. Está com Davi. Diz a Bíblia que os sacerdotes, o rei chamou pelos sacerdotes Amileque, filho de Aitube, e por toda a casa de seu pai. Ele tinha força para isso, irmão. Ele disse: eu quero aqui que traga aqui Amileque, o filho de Aitube, por toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos iam ao rei. Ele tinha força, Saul. Ele disse: eu não acredito que eles deram suprimento para Davi, ainda deram a espada de Golias. Eu quero ele aqui. E diz a Bíblia que ele levou toda a família de Amileque, porque Saul queria saber. Sabe, irmão, eu fico pensando nesse texto da Bíblia. Saul queria saber o que aconteceu, se o que tinha chegado aos ouvidos dele realmente tinha sido verdadeiro,
Porque na verdade Saul não queria que ajudasse Davi. Nós se deparamos com os Sauls na vida, irmão. Quando você vê que alguém não quer que você ajude alguém, você tem que ter cuidado. Pode ser um Saul querendo travar, querendo bloquear a tua bênção. Sabe, quando você vê alguém atrapalhando você abençoar alguém, porque existe a verdade e existe a mentira. Existe os que verdadeiramente são de Deus, os que estão falando a verdade. Existem aqueles que não querem ver o próximo prosperar. Existem aqueles que verdadeiramente falam a verdade. Mas no caso aqui, eles tinham ajudado Davi. Chega ao conhecimento de Saul. Saul agora manifesta a sua autoridade. Saul agora manda buscar a família. Diz: eu quero aqui. Tem que trazer, vai me explicar porque ajudou Davi. E diz que Saul, ele disse: ouça agora, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, meu senhor. E ele disse, então Saul disse: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé, quando tu deste pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e me espreitasse como tem feito hoje em dia? Diz: por que foi que você deu pão e espada a Davi, o filho de Jessé? O rei estava dizendo: não era para você fazer isso por ele, não. Diz a história que Aimeleque respondeu ao rei e disse: a quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi? E ele disse: além de ser genro do rei. Pronto. Ao obedecer ao teu mandar e ilustre da tua casa, ele disse: comecei eu desde já a consultar a ele, a Deus. Longe seja isto de mim. Não impute, ó rei, coisa alguma a teu servo, nem em toda a casa de meu pai, porque o teu servo nada sabe deste assunto. Ou seja, Aimeleque, o filho de Aitube, ele não sabia da briga de Saul com Davi, não. Ele disse: não, ele não é teu genro. Eu ajudei porque ele é o teu genro. Ele disse: eu não sabia nada disso, não. Está escrito, capítulo de número 22, versículo 15, está escrito, de 1 Samuel, que ele disse: eu não sabia disso. Não faça nada comigo, não. Nem com a minha família, eu não sabia, nem pouco, nem muito, eu não sabia deste assunto, não. E a resposta de Aimeleque são aquelas que um homem inocente, a qual suponha que ele fez o que era de seu ofício, ele disse: se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Mas ele não sabia dessa guerra. Ele disse: não faça nada comigo, nem com a minha família, não. O que eu sei é que ele é seu genro. Eu fiz a minha parte, eu ajudei, eu apoio a ele, mas eu estou longe disso. Eu não quero me meter nisso aí, não. Sabe, Aitube, o filho de Aitube, ele não queria que o problema sobrasse para ele. Ele não queria problema com Saul. E a Bíblia diz: mas o rei disse: sem dúvida morrerás, Aimeleque, tu e toda a tua casa, a casa do teu pai. Está escrito no capítulo 22, versículo 16. Na verdade, ele agiu de uma maneira injusta com Aimeleque, o filho de Aitube. Então o rei disse às pessoas da guarda que estavam ao redor dele: cercai e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles é com Davi, pois sabendo eles que fugia, não me descobriram. Isso, mas os servos do rei não quiseram estender suas mãos para matar o sacerdote do Senhor. Ele disse: não. Ali tinha servo do Senhor. Saul já estava desviado, já tinha perdido a graça, já tinha perdido o temor. Aí os servos dele disseram: não, nós não vamos matar os sacerdotes, não, Saul. Eles não quiseram estender as mãos. Sabe o que é isso, irmão? Deus na vida deles. Ele disse: não são sacerdotes, nós não vamos estender as mãos sobre ele, não. Então disse Saul a Doeg: vira-te tu,
e arremete contra o sacerdote, virando-se Doeg edomita, remeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85, irmão, homens que se vestia com éfode de linho, e matou os sacerdotes. Só, irmão, deixa eu entrar nessa profundidade aqui. Nós temos que ter cuidado, irmão, porque do jeito que tem Aimeleque que ajuda, tem Doeg que recebe ordens de Saul para matar materialmente, matar espiritualmente. Que Deus nos livre de Doeg. No capítulo 22 de 1 Samuel, versículo 18, diz que então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. E a Bíblia diz que virando-se Doeg, o edomita, arremeteu contra os sacerdotes e matou naqueles dias, ou naquele dia, 85, irmão, homens. Meu Deus, eu fico pensando que Saul que era líder, que era cabeça, que foram levantados por Deus, que perderam a graça, que perderam a intimidade, que perderam o temor. Eu fico pensando que os Doegues dentro das obras da igreja, acabando com a vida das pessoas, não entende, não respeita, não escuta, meu Deus. E diz a Bíblia que Doeg, o edomita, ele arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85. Onde é que Deus está querendo chegar com essa palavra? É que nós temos que ter cuidado, irmão, com Doeg. Doeg obedece a Saul, ele faz o que Saul manda, ele não pensou duas vezes. Assim que Saul disse: vira-te tu, e arremete contra os sacerdotes. E ele virou, Saul matando 85 sacerdotes, ele matou. E diz a Bíblia que em Nob, cidade de sacerdote, passou ao fio da espada tantos homens como mulheres. Diz que menino, até os que mamavam, os bois, jumentos, ovelhas e tudo que passou o fio da espada. Ele saiu matando todos. A Bíblia diz que mais um dos filhos de Aimeleque, a Bíblia diz que o filho de Aimeleque, filho de Aitube, que se chamava Abiatar, ele escapou, irmão. Ele escapou, glória a Deus. Você que está aí, eu não sei o que aconteceu na tua vida, o que vem acontecendo, o que importa é que você escapou. Deus te deu a graça para você escapar. A Bíblia diz que ele escapou e ele correu porque ele sabia onde Davi estava. E ele escapou, fugiu para Davi, e Abiatar informou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. E então Davi disse a Abiatar: eu sabia que estando ali naquele dia Doeg, o edomita, ele o tinha que denunciar a Saul, e eu dei ocasião contra todas as pessoas da casa de teu pai. Ele disse a Abiatar: fica comigo, não temas. Meu Deus, está escrito capítulo 22, versículo de número 23 de 1 Samuel. Ele disse a Abiatar: não temas, fica comigo. Ele disse: fica comigo, não temas, porque quem procura pela minha vida, procura também pela tua. Mas tu estarás seguro comigo. Ele disse: fica aqui. Tá vendo, irmão? Ele disse: quem procura pela tua vida, procura pela minha. Está escrito, capítulo 22, versículo 23. Não temas, quem procura pela tua vida, procura pela minha. Fica-te aqui comigo. Mas tu estarás seguro comigo. Fica aqui comigo. E a Bíblia Sagrada diz que avisaram a Davi, dizendo: eis que os filisteus combatem contra Keila e roubam as eiras. Davi consultou o Senhor, dizendo: eu irei para ferir os filisteus. E o Senhor respondeu a Davi, disse: vai e fere os filisteus e ali livra Keila.
Observe comigo que Abiatar agora está sob os cuidados de Davi. Davi disse: quem está te procurando, me procura. E é sempre assim, meu irmão. Ele disse: quem está te querendo te destruir, está querendo me destruir. Quem está querendo te matar, quer me matar. Quem quer acabar com a tua vida, quer acabar com a minha. Fica por aqui, que comigo tu estarás seguro. Glória a Deus. Davi deu uma segurança a Abiatar. Foi o que fugiu, irmão. Foi o que escapou com vida. Foi aquele que não pereceu. Você que está aí, o Senhor está dizendo: olha, Davi ainda estava debaixo da graça. Davi, segundo o coração de Deus, ele acolheu Abiatar. Ele disse: fica aqui, Abiatar, comigo. Não volta para lá não. Fica comigo. Procura também a minha vida, quem está procurando a tua. Se tu ficar comigo, tu estarás seguro. Ninguém vai te tocar. Meu Deus, quantos Abiatar que não sabe para onde vai, não sabe quem procura. Ó, irmão, tem que procurar a pessoa certa. Ele procurou Davi, e Davi, quando o encontrou, o recebeu, disse: eu estou sabendo, rapaz, fica aqui, não volta não, fica por aqui, porque Saul está procurando a tua vida, mas ele procura a minha também. Se ele te pegar, ele te mata. Se ele me pegar, ele me mata. Mas fica comigo que aqui tu estarás seguro. Ele procurou a pessoa certa. Tem muita gente perdendo as bênçãos de Deus, perdendo bens materiais, perdendo até a vida, porque procura quem não é para procurar, procura ajuda quem não tem ajuda para dar. Eita, Deus tremendo. Procura socorro onde não existe socorro. Procura refúgio onde não tem refúgio. Procura a bênção onde a bênção não está. Meu Deus, procura a paz onde não há paz. Eita, Deus tremendo. Procura providência onde não tem providência. Procura suprimento onde não tem suprimento. Davi disse: fique comigo, porque quem procura a tua vida também procura a minha. Davi estava dizendo: fica comigo, Abiatar, porque quem quer te prejudicar, quer me prejudicar também. Fica comigo. Oh, glória a Deus. Ele disse: tu estarás seguro comigo, fica por aqui. Fica por aqui, tem calma. Ele estava dizendo: deixa ele vir. Fica por aqui, comigo tu estás seguro, não volta para lá não, tu escapou. Ele escapou, irmão, e ele fugiu para Davi. Ele disse: Davi, Saul fez isso. Ele disse: eita, eu sabia, foi Doeg, não foi? Eu sabia, Davi conhecia Doeg, irmão, a personalidade de Doeg, o que Doeg era capaz de fazer. Davi sabia que Saul se confiava muito em Doeg. Davi sabia que Saul não fazia, mas mandava Doeg fazer. Ele disse: fique aqui. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui você não vai perder a vida, aqui você não vai ser prejudicado. Você que está aí, procure as pessoas certas para lhe ajudar. Você não pode estar correndo atrás de pessoas erradas. Você tem que fugir de Saul, tem que ter cuidado com Doeg, dentro de obra e ministério, dentro de igreja, irmão. O que tem de pessoas querendo nos destruir, querendo acabar com a nossa vida, querendo acabar com o nosso ministério, querendo acabar com a nossa família, querendo acabar com as nossas finanças, e por aí vai, irmão, querendo acabar com o nosso caráter, querendo acabar com tudo aquilo que nós temos. Diz que ele fugiu, encontra Davi, Davi o acolheu, Davi cuidou dele de uma maneira poderosa, não deixou ele voltar. E ele ficou com Davi. Diz a Bíblia Sagrada que Davi pediu autorização para ir lutar e livrar Keila dos filisteus, mas os que estavam com Davi lhe disseram: eis aqui, nós aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila contra o exército dos filisteus, nós estamos com medo. E Davi então voltou e consultou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te e desce a Keila, que eu entregarei os filisteus em tuas mãos. E a Bíblia diz que partiu, pois, Davi com os seus homens para Keila, e guerreou contra os filisteus, e trouxe seus gados e feriu com grande estrago, e Davi libertou os moradores de Keila. Observe comigo
que Davi estava sempre consultando a Deus. Todas as pessoas que procuram consultar a Deus não perdem. A mensagem de Deus hoje é para você consultar a Deus. Todos que consultam a Deus não são envergonhados. Todos que consultam ao Senhor não perdem a bênção. Todos que consultam o Senhor não têm prejuízo. O Senhor está dizendo: me consulte, escute a minha voz primeiro, me pergunte antes de fazer. Eu não sei o que é que você está querendo fazer. O Senhor está dizendo: me pergunte primeiro. Tem que consultar ao Senhor, irmão. Diz a Bíblia Sagrada que ele consultou ao Senhor. O Senhor disse: eu vou entregar nas suas mãos. Hoje em dia, as pessoas já não se preocupam mais em perguntar a Deus se Deus está, se Deus quer, se é para ir, se é para ficar, se é para fazer, se é para comprar, se é para vender. Hoje em dia as pessoas não procuram consultar a Deus. Tem que saber, irmão. Tem que saber. Isso abrange casamento, isso abrange emprego, isso abrange viagem, isso abrange igreja, isso abrange chamada ministerial, isso abrange convite, isso abrange todas as coisas. Tem que consultar a Deus. Um aconselhamento, tudo você tem que entender que você precisa consultar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. É importante você consultar a Deus para não dar errado. Procure primeiro saber qual é a vontade de Deus, se Deus está no negócio, se Deus quer que você vá. O povo estava com medo, ele disse: não é para ter medo não, já consultei. Deus disse que é para ir, Deus disse que é para subir, Deus disse que é para guerrear, Deus disse que é para enfrentar, Deus disse que vai entregar na nossa mão e nós temos que ir. A Bíblia Sagrada diz que ele foi, feriu com grande estrago e Davi libertou os moradores de Keila. Ó, irmão, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar, Deus quer nos abençoar. O Senhor quer operar milagres e maravilhas. O Senhor quer fazer grandes coisas. O Senhor quer verdadeiramente trazer a existência de tudo aquilo que não existe. Mas é importante consultar a Deus. Você que está aí, consulta ao Senhor, pede ao Senhor, busca ao Senhor, e o Senhor vai te abençoar de uma maneira tremenda e poderosa. Confia no Senhor. Oh, glória! Eu não sei quem pensa que tu estás louca, que tu perdesse, que tu és uma derrotada. A notícia, os comentários era que Davi estava louco. E a Bíblia Sagrada diz, amados irmãos, que Davi, ele estava cheio de coragem, ele estava cheio de fé, ele estava cheio de ousadia. Ele conseguiu manter a intimidade com Deus para consultar ao Senhor e ser abençoado por Deus. E através da vida dele, vidas foram abençoadas através da vida dele. Pessoas receberam livramentos porque ele conseguiu livrar Keila. Os moradores de Keila foram abençoados através da vida de Davi. A mensagem de Deus hoje não é outra, é essa aqui, para você consultar a Deus. Não faça nada sem consultar ao Senhor. Não compre sem consultar a Deus. Não venda sem consultar a Deus. Não vá sem consultar a Deus. Não abra porta sem a permissão de Deus. Tem que ter tudo. Aí você vai ter uma vida muito abençoada. É verdade, irmão. É verdade. Eu já contei a história de uma certa irmã. Ela diz a mim assim: eu, pastor, antes de sair de casa, ela disse: eu tô aqui, pastor. Outro dia ela disse a mim: eu tava aqui, eu tô aqui esperando a ordem, eu tô esperando um sinal para sair de casa. Tem uma árvore bem grande na frente da casa dela, tem várias, e tem uma que ela disse: pastor, enquanto não balançar a árvore, eu não saio de casa. É um mistério, não é? Ela disse: eu espero o sinal de Deus.
Eu fico olhando, eu digo, Jesus, eu vou, eu não vou, eu vou agora, sabe, Edson, eu estou esperando, glória a Deus. E quando a árvore lá, o vento bate, né, o Deus grandão dá o sinal para ela, ela segue, ela diz, eu vou guerrear, pastor, eu vou guerrear, eu vou para a batalha, e é verdade, todos os dias é uma batalha, todos os dias é uma guerra, e nós temos que guerrear com a graça de Deus e alcançar as bênçãos, as vitórias, e o nome do Senhor ser glorificado. Escute, não faça nada sem consultar a Deus, porque quando não consulta o Senhor se paga preço altíssimo. Quer sofrer? Quer sofrer não? Consulte a Deus. Quer sofrer, faça avulso. Tudo que se faz avulso se traz consequências terríveis, consequências dolorosas, consequências, meu Deus, consequências que só Deus para restaurar, para mudar a história. Então o próprio Deus não quer que você sofra, que você pague preço. O próprio Deus quer que você consulte a Ele, consulte ao Senhor e tudo vai dar certo. Consulte ao Senhor e tudo vai funcionar. Consulte ao Senhor e o Senhor vai te orientar. Consulta ao Senhor e o Senhor vai estender as mãos da sua vida. Consulte ao Senhor e o Senhor vai te abençoar grandemente. Consulte ao Senhor que dá tudo certo. Tem que consultar. Consulta ao Senhor. Davi consultou, deu tudo certo. A Bíblia Sagrada diz que foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então disse Saul, Deus o trouxe para minhas mãos porque ele está encerrado, havendo entrado numa cidade com portas e fechaduras. Ele disse assim, pronto, agora Deus vai entregar ele nas minhas mãos. Saul estava muito enganado, irmão. Saul então convocou todos o povo para a batalha, para descer a Keila e cercar Davi com seus homens. Mas diz a Bíblia que, entendendo Davi que Saul intentava o mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote, traze o éfode. E disse ainda Davi, Senhor Deus de Israel, teu servo tem sabido ou tomado conhecimento que Saul trata de vir contra Keila para destruir a cidade por minha causa. Serão entregues os cidadãos de Keila em suas mãos? Saul descerá como o teu servo tem ouvido. Ah, Senhor Deus de Israel, rogo-te que declare ao teu servo. E o Senhor disse, sim, descerá. Olha ele consultando a Deus, tá vendo, irmão? Tá vendo? Está escrito no capítulo 23, versículo 11. Olha ele consultando a Deus. Senhor, Saul vai descer mesmo? Vai, descerá. Disse então Davi, os moradores de Keila entregarão a mim e aos meus homens nas mãos de Saul. Ele está dizendo, o Senhor vai entregar. Que coisa boa consultar a Deus. Aleluia. Ele disse, o Senhor vai entregar o povo de Keila, os cidadãos de Keila. E também o Senhor vai entregar os meus homens nas mãos de Saul. E o Senhor respondeu, entregarão. Davi tinha salvado os moradores de Keila, dos filisteus. Mesmo assim, eles entregariam a Saul para dizer a verdade. Eu fico pensando que Davi, ele agora consultou a Deus, sabe o que ia acontecer. Davi então se levanta, ele se levantou com os seus homens, que era uns 600 homens, está escrito capítulo 23, versículo 13, uns 600 homens, e foram a Keila, indo-se uma parte para outra, veio a nova a sul, de que Davi havia escapado de Keila e deixou de sair contra ele. Saul cessou a sua perseguição a Davi. Davi ficou no deserto, em lugares fortes, habitou nas montanhas do deserto de Zif, e Saul procurava todos os dias, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Tá vendo, irmão?
Tá vendo? A Bíblia diz que cessou a perseguição de Saul quando ele procurou todos os dias Davi, mas Deus não entregou ele nas mãos de Saul. Você que está aí, sabes tu que Deus telecamanto deve me chofar. O Senhor está dizendo, alguém pode te procurar todo dia, mas eu não entrego você nas mãos desse alguém. Glória a Deus. Continue consultando a Deus. Continue perguntando a Deus. Para ir para um lugar é importante perguntar a Deus. Pastor, isso não é fanatismo não. Não é não. Isso é fé, isso é Deus, isso é intimidade, isso é compromisso, isso é comunhão. Consulta a Deus. Consulta a Deus, tem que consultar a Deus. Se não consultar a Deus, você sofre, paga preço, perde as bênçãos e sofre consequências terríveis. Consulte a Deus. Para receber alguém na tua casa, consulta a Deus. Eu te ensino direitinho. Se tu quiser fazer o contrário, aí é contigo e com Deus. E a Bíblia diz que Deus não entregou na mão de Saul Davi. Deus não entregou. Ô irmão, eu fico pensando, todos os dias ele procurava. Está na Bíblia Sagrada, né? Que todos os dias. Está escrito no capítulo de número 23 de 1 Samuel, versículo 14. Diz que todos os dias, mas Deus não entregou em suas mãos. Deus não entregou. Deus não vai te entregar nas mãos de quem quer, de quem te deseja, de quem te anela, de quem quer fazer-te o mal, de quem quer te destruir, de quem quer acabar com o teu ministério. Aí Deus vai e trabalha de forma diferente. Deus levou agora Davi para o deserto, e Deus foi caminhando, abençoando Davi, protegendo Davi. Por isso que a Bíblia diz que Deus andava com Davi em todos os lugares que ele ia. Receba essa palavra, escute. O tema da mensagem de hoje não é outro, é consulte a Deus. É uma amizade nova, consulte a Deus para saber se Deus quer você com essa pessoa. Eu lhe ensino direitinho, viu? Eu ensino direitinho. Você só se embaraça, só perde a bênção se você não for sábia. Não for sábio. A Bíblia diz que vendo, pois, Davi, que Saul havia saído em busca da sua vida, esteve num bosque no deserto de Zif. Estava agora Davi no deserto de Zif. Se eu tivesse tempo, eu ia entrar nessa profundidade aqui também. Estava Davi no deserto de Zif, sempre fugindo, consultando a Deus e fugindo. E Deus vai para ali, vai para ali, vai para lá. Sai daí, fica aí, desce para tal lugar. E Deus orientando, ele consultando. O homem de Deus, a mulher de Deus, irmão, enquanto vida tiver, enquanto na presença de Deus tiver, nunca pode parar de consultar a Deus. Nunca pode deixar de estar consultando a Deus. Consulta a Deus hoje, consulta a Deus amanhã. Procura saber, Deus, o Senhor me quer aqui, o Senhor me quer ali. O Senhor quer que eu vá para tal lugar, o Senhor me quer em tal casa. O Senhor tem que ser assim, irmão. Olha, eu quero acreditar, eu já vou encerrar. Quero acreditar, eu já fui para visitas e quero acreditar que chegando na rua, o Senhor bradou meu coração e disse: meu filho, volta. Você crê nisso? Mas, Senhor, cheguei até aqui, vim de longe. Eu estava em tal visita, em tal lugar. Deus, vim aqui, deixa eu fazer essa visita. E o Senhor disse: volta. Você crê nisso? Creia tão somente. Senhor, me ajude. Foi tão difícil chegar aqui. Peguei um trânsito, eu orando, sim. Senhor, me permita. Ele disse: não, volta. E tem que voltar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Recebe essa palavra. O tema da mensagem é: consulte a Deus. Primeiro tem que consultar, senão você vai pagar preço. Abrange todas as áreas, tá bom? Que Deus te abençoe. Receba essa palavra. Ministro esta palavra para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.